Salve cinéfilos, tudo bem? Aqui é o Jonas e hoje eu vim falar de uma série diferente, no mínimo diferente. Uma série que tá no ar faz pouco tempo no Netflix e eu acho que é um pouco desprezada, vamos dizer assim, porque não é uma série norte-americana, não é uma série brasileira, não é uma série nem alemã que nem Dark, por exemplo. É uma série, aqueles chamados doramas coreanos, ou seja, K-drama, K-drama, sei lá como é que se fala. E é uma série chamada Black. 그 여자 말이 맞았어. 진짜 죽음을 봐. 죽음의 그림자 그렇게 많은 건 나도 난생 처음 봤다고요. 대체 20년 전 그날 무슨 일이 있었던 거야? 나랑 한번 살려보자고요. 저 남자 하나로 끝날 것 같지 않아요. 우리가 그 인질범을 꼭 잡아야지 안심할 수 있는 거네요. 그럼 그 남자 운명이 블랙. Ah, série coreana, nossa, que coisa estranha, não sei o que, mas pode ter certeza que depois desse vídeo você vai ficar com pelo menos uma curiosidadezinha em saber como é que é e pelo menos ver alguma coisa dessa história. Então vamos lá, que hoje a crítica é sobre Black. Bom, Black é uma série da Netflix que lançou esse ano na Netflix, mas ela é de 2017 lá na Coreia. Ela conta a história de uma menina chamada Hanan. Os nomes coreanos são muito mais difíceis que o japonês, fica tranquilo que você nunca vai conseguir decorar. Eu não consegui decorar ao longo dos 18 episódios nenhum dos nomes, só consegui decorar a protagonista e o protagonista. Então, voltando. Black conta a história de Hanan, que é uma menina que nasceu com um dom, mas que ela acha que é uma maldição, que ela consegue ver uma sombra preta, só ela consegue ver. Nenhuma das outras pessoas consegue ver essa sombra. E essa sombra, quando ela consegue ver essa sombra atrás das pessoas, quer dizer que a pessoa vai morrer daqui a um tempo, entendeu? E, além disso, ela tem o poder de, se ela encostar nessa sombra, ela consegue prever como que a pessoa vai morrer. Então, isso causou profundas mágoas nela, causou um sentimento muito ruim, porque ela sempre tentou conseguir salvar as pessoas, mas ela nunca, nem todas as vezes ela conseguiu, então isso era muito traumatizante para ela, ainda mais pelo fato que ela viu essa sombra, no pai dela quando ela era pequena, e logo em seguida o pai dela morreu, e de um jeito trágico que mostra na série. Além disso, Hanan usa um óculos escuro, como ela fica muito ruim, muito triste por causa de todas essas sombras, ela decidiu não ver mais essas sombras, então ela usa óculos escuros para não conseguir ver, porque como as sombras são pretas, o óculos dá uma amenizada e faz com que ela não veja mais essas sombras, entendeu? Aí, em contrapartida, ela tem também o policial Mohan Gang, que é... policial não, detetive, desculpa. Mohan Gang, que é detetive da cidade de onde ela mora, que investiga casos comuns, como detetive normal, que nem o detetive Dexter, que nem o detetive do Flash, no Flash, por aí vai. Só que ele logo no começo da série ele morre, entendeu? E ele ressuscita, só que ele ressuscita, não é ele que ressuscita. Aí que a história começa a ficar sobrenatural, porque o outro protagonista da história se chama 444, que é um ceifador, é um pessoal que vem do submundo, que eles vêm pra Terra quando a pessoa morre, para poder levar as pessoas para direcionar para o paraíso ou para o inferno. E esse ceifador 444, ele possuiu o corpo do Mohan Gang para poder investigar o paradeiro do seu parceiro, entendeu? E porque o seu parceiro ele não aceitava a morte dele, depois que ele recebeu uma missão do 444, ele veio para a Terra, só que ele não voltou mais. Ele incorporou um corpo já falecido aqui na Terra e resolveu viver aqui na Terra. Isso é proibido pelas leis dos ceifadores, entendeu? Aí a partir daí a história se desenvolve num misto de mistério, comédia, drama e, por incrível que pareça, crítica, mas uma crítica muito fria e pesada à sociedade. Mas é uma história muito real, apesar de ela ser coreana e coreano, o pessoal asiático tem umas manias um pouco mais exageradas e um pouco mais expressivas para mostrar os sentimentos, para mostrar como que são as coisas que acontecem na sociedade.
você consegue se identificar muito fácil com o que acontece na história, entendeu? Primeiro a história começa bem mais simples, bem mais calma, que comenta a história de Hanan e o seu medo de ver as sombras, e paralelamente comenta a história do 444 e sua missão de tentar curar seu parceiro e levar de volta para o submundo. Só que ao longo da história, 444 no corpo de Mohangang, ele começa a gostar. Ele é uma pessoa, ele é um ceifador frio, calculista, que não tem sentimento nenhum, mas ao longo da história ele começa a criar sentimentos pelas pessoas, a criar relação pelas pessoas. E como ele descobre que Hanan tem esse poder de ver as sombras, que as sombras nada mais são do que são esses ceifadores que já estão atrás das pessoas para levar as almas depois que elas morrem. E como ela consegue ver eles, ele se aproveita dessa situação dela para poder tentar procurar mais fácil o seu parceiro, entendeu? E essa relação dos dois é uma relação muito legal, porque é uma relação de ódio, de misto com amizade, com alegria, com comédia. E no final é uma relação onde os dois acabam... É aquele clichê do se odeia e no final ele se apaixona, entendeu? Isso aqui eu posso falar que não é spoiler, porque isso dá pra se deduzir desde o primeiro episódio, entendeu? E ao longo disso se estrutura uma história muito grande e complexa atrás, entendeu? De uns acontecimentos de 20 anos atrás que repercutem hoje em dia. E uma das coisas mais legais que eu vi de toda da série até ao longo desses 18 episódios é que a crítica que ela faz à sociedade, ao ser humano e a tudo que acontece hoje em dia, tipo a frieza, a ganância, o poder e até o oposto, que é a bondade, a felicidade e a alegria, é muito grande, entendeu? Você consegue se emocionar de uma maneira que eu particularmente, eu chorei umas 2, 3 vezes ao longo da história, porque é uma história muito pesada e você consegue associar com a sua realidade, entendeu? Você consegue ver casos de prostituição, como é pesado uma prostituição para uma pessoa que não quer, ou até para quem quer, porque é uma coisa que às vezes a pessoa não escolhe, entendeu? Outra, assassinatos, suicídio, que... Suicídio é um tema muito, muito contado nessa história, porque... de acordo com a sociedade deles, de muito trabalho, de muita pressão e tal, então eles apontam isso como uma coisa muito forte lá na cultura deles e aqui também, entendeu? Além disso, o maior trunfo de Black é poder contar essa história de uma forma muito bem estruturada. E uma dica que eu dou, preste atenção em tudo que acontece em todos os episódios, desde um mísero aperto de mão até uma perseguição policial no meio da rua, correndo de carro, enfim, preste atenção em tudo. Essa interligação entre todos os elementos é incrível e isso mostra um roteiro muito bem estruturado e muito bem pensado. Não é aquela coisa que você faz as coxas, as pressas, entendeu? Foi tudo muito bem pensado, desde o primeiro episódio, da primeira cena até o último episódio. Na última cena você consegue ficar boquiaberto com um tanto de pontas soltas que são explicadas ao longo da história. Por exemplo, no primeiro episódio acontece tudo que você não entende nada, mas no segundo explica tudo o que acontece no primeiro e você, caramba! E é incrível isso. Lógico, tem alguns defeitos porque é uma série televisiva, né? No caso, eu chamo de novela coreana, entendeu? Tem alguns defeitos bem grotescos de continuidade, mas a riqueza da história e da produção e também até da fotografia, porque a fotografia é muito bem feita, faz você esquecer esses defeitos de continuidade, de produção de uma maneira tranquila, entendeu? Agora, se vocês puderem perder um tempinho de vocês, claro, demora um pouco porque uma hora por episódio é meio cansativo, mas se vocês puderem perder um tempo considerável para assistir Black, eu aconselho fortemente, porque vocês vão mudar completamente a concepção de que coreano só faz drama, só faz histórias melosas ou exageradas ou diferentes da nossa realidade.
E além disso você vai se divertir muito, porque a comédia ela é muito bem acertada, o drama é muito bem estruturado, você vai se emocionar muito e as cenas de ação são muito bem coreografadas, são simples, mas ao mesmo tempo são muito reais, entendeu? E acima de tudo é uma história que vai te cativar, vai te emocionar e vai te intrigar do começo ao fim. Eu assisti o primeiro episódio meio cético, demorei um pouco eu pensei se eu ia continuar a assistir o segundo ou não, mas ainda bem que eu assisti, porque foi a melhor coisa que eu fiz ter continuado essa história, porque é uma das melhores histórias que eu já vi numa série. E olha que não é uma série norte-americana, não é uma série, vamos dizer assim, comum, como todo mundo assiste, entendeu? Então o meu conselho é que assistam Black, tá no Netflix, então fica mais fácil para vocês assistirem e tal. Legendado, né? Não tem dublado ainda, infelizmente. Então assistam Black. Vocês não vão se arrepender. Foi o meu primeiro drama coreano. Eu nunca gostei, eu nunca imaginei que eu ia assistir um drama coreano. E eu fiquei surpreso, emocionado, me diverti muito e ao mesmo tempo parei pra pensar e vi como o ser humano pode ser podre, ao mesmo tempo de como o ser humano pode ter bondade no coração, entendeu? Tipo, o Black vai te emocionar e vai te fazer refletir demais. Assistam, vocês não vão se arrepender. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e muito obrigado. 감사합니다. 누가 뽑았냐? 저 사람 죽어요. 네? 그림자가 보여요. 죽음을 미리 볼 수 있다는 건 저주가 아니라 축복이에요. 총을 들고 있었던 것 같아요. 그건 뭐야? 생사예측 미스터리 블랙.